E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre a Revolução Chinesa. Vamos dar uma olhada no contexto de como é que se organizou essa Revolução Chinesa, qual era o contexto histórico do que estava rolando no mundo, né? Porque dentro da história a gente vai ver que sempre se recebem influências de acontecimentos mundiais. E antes da gente ver tudo o que vai acontecer nessa aula, quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Lucas. E a gente já pode começar. Primeiro a gente vai dar uma olhada em qual é o objetivo da nossa aula, que é compreender o contexto em que a Revolução Chinesa se desenvolveu e as mudanças que elas vão causar dentro da China. Bom, antes vamos retomar aí alguns conceitos. Primeiro, você lembra o que aconteceu com a China durante o período do imperialismo e neocolonialismo? E o que aconteceu com a China durante a Segunda Guerra Mundial? Bom, a gente vai ver que, com relação ao que ocorre com a China durante o período do imperialismo e neocolonização, vai ser que ela vai ser disputada por países europeus e pelo Japão por causa do seu rico comércio. Bom, vamos só contextualizar. O imperialismo e neocolonização foi uma espécie de uma política de dominação econômica e geográfica, geopolítica das nações industrializadas europeias, isso ali no finalzinho do século XIX para o início do século XX, onde essas nações europeias elas vão impor a várias outras nações, principalmente do continente africano e do continente asiático, um domínio, né? E a gente vai ver que a China ela vai sofrer esse domínio, então, do imperialismo e neocolonização, uma nova forma de colonizar, porque daí já tinha aí o contexto da industrialização sobre essa colonização. E a gente vai ver que ali, durante a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer o seguinte, o Japão vai invadir a China, porque o Japão, ele durante a Segunda Guerra Mundial, fazia parte do grupo chamado Eixo, onde era o Japão, a Alemanha e a Itália, e essas nações, elas então estavam lutando contra os chamados aliados. Nesse contexto, o Japão vai então ali promover uma política de domínio dentro da China. Isso tudo vai envolver o contexto também do que estava acontecendo internamente na China com a Revolução Chinesa. Bom, vamos refletir um pouco, porque a gente ouve muito falar nos nossos dias atuais, aliás, a gente ouve falar e a gente o tempo todo está falando sobre a China. Isso porque, quando a gente observa, né, os nossos produtos, os nossos bens, boa parte deles vão vir da China. E boa parte, inclusive, das coisas que a gente às vezes deseja comprar dentro do mundo capitalista, vão vir da China. Isso porque a China ela vai ter aí um grande polo industrial e os produtos acabam tendo um acesso econômico, né, melhor à população. A China, atualmente, então, ela é uma das grandes potências econômicas mundiais e um país bastante industrializado. Porém, até o ano de 1980, a China ela era majoritariamente agrária e sua indústria tinha pouca tecnologia. Isso vai ser totalmente alterado porque a gente vai ver que a Revolução Chinesa vai fazer parte dessa transformação que vai levar a China, aos dias atuais, a uma grande potência econômica. Bom, a China antes do século XX. Porque a gente está falando, né, da China, a gente falou dessa China que hoje é uma grande potência econômica e que ela tem todo um contexto de domínio mundial, mas antes do século XX a gente tem que ter assim, algumas noções históricas sobre a China. A China, ela viveu em parte de sua história, boa parte dela, dinastias.
Vamos tentar assim imaginar que essas dinastias eram algo bastante próximo ao que a gente tem no nosso mundo ocidental conceitualizado como se fossem espécies de monarquias, onde gerações de famílias vão passando, né, pegando ali, tomando o poder. Bom, a gente vai ver que a dinastia, em um primeiro momento nós tivemos dentro da China a dinastia Ming, e após a gente vai ter a dinastia Qing, que ela vai governar a China desde 1644. Esse cartoon que a gente tem aqui, inclusive ao lado, que mostram vários animais, ursos, leões, águias, enfim, leopardos, eles vão representar a força internacional que vai pôr fim à rebelião Boxer dentro da China. Então, cada animal dentro desse cartoon vai demonstrar, então, a influência de várias nações ali na política chinesa. Então, a gente vai ter, por exemplo, o dragão representando a China, o urso representando a Rússia, o leão representando a Inglaterra, as águias representando os Estados Unidos, a Alemanha e a Áustria. Nós vamos ter o galo representando a França, o lobo sendo representado pela Itália e o leopardo sendo representado, então, pelo Japão. Bom, a gente vai ver que quando está ali sendo instalado, enquanto existia, né, desde 1644, essa dinastia Qing, vamos ver que a população ela vai começar a se manifestar. As pessoas elas estavam bastante descontentes com a política aplicada pela dinastia Qing. E é nesse momento que nós vamos ver várias revoltas surgindo. Dentre essas revoltas, nós vamos ver que vão surgir um partido com um ideal específico. Esse vai ser um partido nacionalista e nesse momento lá ele vai ser chamado de Kuomintang. Esse partido nacionalista, ele de certa maneira ele vai ter alguns ideais liberais. Quando a gente está falando de ideal liberal, a gente está falando de ideais que querem aplicar dentro da China uma política econômica capitalista. E nós vamos ver que quando isso tudo está acontecendo, né, essas revoltas nacionalistas elas vão acontecer entre os anos de 1910 e 1912 e vão acabar derrubando esse governo imperial que era o governo da dinastia Qing. Bom, então é derrubada a dinastia Qing, acaba então essa política de séculos que existia na China e os nacionalistas vão assumir então o governo da China. Mas, olha só, nesse momento a gente vai dizer que a China ela se torna uma república, uma política republicana. Aliás, a gente já tem que se perguntar aí, né? Você lembra o que é uma república? Uma república já tem um contexto político totalmente diferente. Não é mais aquele governo que ele tem a ideia de ser passado, né, de gerações para gerações. A ideia de uma república é que exista, né, uma ideia mais moderna de uma república é que exista uma divisão de poderes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter, né, a utilização do contexto ainda iluminista da divisão dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário, de que exista uma escolha do povo por quem vai estar representando a política, né? Basicamente vão ter aí algumas alterações do que é república. Mas a gente vai ver que essa primeira república na China, ela vai ser então nacionalista e o primeiro momento em que ela vai ser governada vai ser por Sun Yat-sen e depois por Chiang Kai-shek. Esses vão ser então os primeiros líderes dessa república chinesa. Chegamos na nossa primeira atividade. Gente, com toda atenção, copia aí no caderno de vocês, responde e a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade? Qual o resultado gerado pelas revoltas nacionalistas na China? E a gente vai ver que entre 1910 e 1912, as revoltas nacionalistas elas derrubaram o governo imperial que pertencia à dinastia Qing e a China vai se tornar então uma república, vai mudar ali o seu contexto político administrativo. E como é que vai ser alterada? Porque a gente não vai ficar lá na China só com esse partido nacionalista. Algumas coisas vão acontecer e vão transformar a política da China. Olha só, criado em 1921, com a liderança de Mao Tse-tung, vai ser criado então o Partido Comunista Chinês. É importante aqui a gente contextualizar um pouco o que estava rolando no mundo. Porque antes de 1921, havia ocorrido dentro da Rússia a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa ela vai ser um processo que vai acabar culminando na criação da União Soviética. A União Soviética vai ser então a Rússia, mas a união de várias repúblicas, principalmente nações ali do leste europeu, que vão fazer parte então do que a gente pode dizer oficialmente, né, a grande primeira, né, nação ali, uma república comunista. Esse ideal soviético ele vai chegar sim e vai influenciar esse Partido Comunista dentro da China, porque existia ali até inclusive uma proximidade política de influência soviética dentro da China. E a gente vai ver que nesse momento em que já é instalada uma república dentro da China, que os nacionalistas estavam ali, de certa maneira, claro, buscando uma política com uma abertura, né, capitalista, liberal, alguns grupos da sociedade vão continuar sendo esquecidos. E esses grupos vão ser os camponeses. O Mao Tse-tung, que era o líder desse Partido Comunista, ele vai observar que os camponeses eles eram explorados pelos grandes proprietários de terra e que isso acabava gerando uma maior desigualdade social dentro do território chinês. E a propaganda comunista, ela queria atrair esses camponeses para o lado deles, né? Colocando a esses camponeses a ideia de que eles podiam se livrar desse domínio desses proprietários de terra e organizar uma nova revolução em que eles pudessem alcançar uma igualdade maior dentro da sociedade. A gente vai ver que entre os anos de 1927 e 1949 vai ocorrer aí então um conflito. De um lado, nós vamos ter os nacionalistas, que vão então continuar ali com o desejo de uma república e com os seus ideais abertos para uma política liberal capitalista. E do outro lado, nessa disputa, nós vamos ter o Partido Comunista, que vai tentar implantar o comunismo dentro da China. Esse Partido Comunista, como nós já sabemos, liderado por Mao Tse-tung. E chegamos aqui na nossa segunda atividade. Pessoal, com toda atenção, faz aí a atividade. Em alguns minutos voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos ler qual é essa questão. Quais os dois grupos que disputaram a Guerra Civil entre 1927 e 1949 dentro da China? E a gente vai ver que são os nacionalistas e os comunistas, que tinham aí alguns ideais bem diversos. E nós vamos ver que entre o ano de 1934 e 1935 vai ocorrer, então, principalmente ali no mês de outubro, uma grande marcha. Essa marcha, ela vai ali ter ali, segundo a margem, dizem que cerca de 100 mil pessoas que vão percorrer 12.500 quilômetros fugindo da perseguição do governo. Esse conflito todo do que está acontecendo, é interessante a gente pensar do que também estava acontecendo no mundo. Porque inicialmente, enquanto o Partido Nacionalista estava no poder dentro da China, a gente vai também ver que esse é um período em que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Enquanto vai ocorrer a disputa pelo poder dentro da China, de um lado pelos nacionalistas e do outro lado pelo Partido Comunista, que tinha ali também uma ligação direta, né, com o comunismo da União Soviética, a gente vai ver que também está acontecendo, esse é um período em que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que tem o seu início em 1939 e vai terminar em 1945. Isso tudo vai influenciar o contexto histórico dentro da China também. Bom, a Revolução Chinesa, ela tem então ali o seu fim, né? Ela vai ter, vamos dizer assim, o momento do seu grande pontapé inicial a partir de 1949, quando vai ocorrer a vitória do Partido Comunista contra o Partido Nacionalista. Após, então, uma pausa, a gente vai ver que vai ser causada, inclusive, essa pausa por causa da dominação japonesa na China pela Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil vai ressurgir. Inclusive, nesse período de pausa, a gente vai ver que nacionalistas e também ali o Partido Comunista, eles de certa maneira eles vão manter uma trégua e até inclusive se unir para tentar manter o equilíbrio dentro daquela China que estava sendo dominada pelos japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vamos ver que eles reiniciam o seu conflito e a gente pode dizer com certeza que o Partido Comunista ele vai conseguir vencer essa disputa interna dentro da China contra os nacionalistas, porque eles vão ter um apoio muito grande da União Soviética, que inclusive foi uma das grandes nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, que nesse momento estava ali, né, em conflito, resolvendo questões com outras nações, e acabou não participando e se aliando aos nacionalistas. Bom, vamos ver que Mao Tse-tung ele vai então proclamar a República Popular da China e vai acabar então assumindo o poder ali da China. E a República Popular da China, então, vai ser liderada pelo Mao Tse-tung, vai adotar um modelo soviético bastante próximo ali aos ideais administrativos, econômicos da União Soviética, principalmente naquele momento, onde a gente vai ver que as empresas vão ser estatizadas, houve então uma distribuição de terras aos camponeses, direitos das mulheres e homens vão ser iguais, um investimento na educação popular e a industrialização com o apoio da União Soviética. Vai ter então ali um grande salto para frente, porque existia um plano do Mao Tse-tung de tornar a China um país desenvolvido no plano de 15 anos. Essa era uma política aplicada dentro da União Soviética também, que tinham, de certa maneira, esses planos de um salto industrial, econômico. E a gente vai ver que vão ser criadas várias comunas populares, que são comunidades autossuficientes, formadas por 20 mil pessoas. E, em algum momento, por falhas de planejamento, contextos administrativos falhos, vamos ver que vai acabar acontecendo dentro da China alguns problemas
Esses problemas econômicos vão acabar levando boa parte da população a uma série de problemas relacionados à escassez de alimentos. Então, vão ter alguns números bastante alarmantes que vão colocar que entre 1960 e 1961, cerca de 20 milhões de chineses vão morrer de fome. Isso tudo é bem interessante para a gente pensar que esse momento, e dentro também dos contextos de vários momentos de guerra e ocupação na China, é que até a alimentação chinesa ela vai acabar escolhendo algumas medidas alternativas para a própria sobrevivência mesmo daquele povo, né? E você lembra de outros casos parecidos com esse da China ao longo da história, né? E a Revolução Cultural de 66 a 76, um projeto político-ideológico com uma campanha de forte doutrinação ideológica de medidas repressivas vai acontecer. Uma guarda chamada Guarda Vermelha, que era organizada por estudantes, vai acabar ali servindo como um meio de tentar controlar a população, evitando ideais ocidentais e qualquer ideia ocidental que fosse implantada dentro da China. Vários costumes ocidentais vão ser proibidos e eles vão criar o Livro Vermelho, que vai ser escrito por Mao Tse-tung, que vai ser o único, não o único, né, mas que vai ser permitido com esses ideais que devem ser divulgados. Com a morte do líder Mao Tse-tung em 76, vai se abrir caminho para a ascensão do político Deng Xiaoping, onde vai ocorrer uma mudança do poder em 1977, com essa revolução cultural sendo oficialmente encerrada. Leiam aí a nossa atividade, a gente já volta. Bom, pessoal, vamos ver qual é essa pergunta. O que foi a Revolução Cultural Chinesa? E a gente vai ver que foi um projeto político-ideológico com uma forte doutrinação ideológica e de medidas repressivas. Mantinha a Guarda Vermelha, então uma perseguição e morte a todos os acusados de serem contra Mao Tse-tung e a sua política aplicada. Os costumes ocidentais eles eram proibidos e apenas o chamado Livro Vermelho, que foi escrito por Mao Tse-tung, ele era permitido naquele contexto ideal. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que a política chinesa, né, ela vai ser alterada com o fim da dinastia Qing, onde nacionalistas vão assumir o poder. Após conflitos de décadas entre nacionalistas e o Partido Comunista, quem vai assumir o poder da República Popular Chinesa vai ser o Partido Comunista, com a liderança de Mao Tse-tung. Isso aí, até!
Música